É Dia das Mães e eu tenho certeza que nós temos uma palavra de Deus para você que é mãe, você que é filho, você que é esposo e que certamente alcançará o seu coração. Eu intitulei essa palavra que nós vamos pregar de Antes estéreis, depois geradoras de milagres. O texto base para isso que nós vamos pregar, para essa mensagem que nós vamos pregar hoje, seria Salmo 113, verso 9. Está escrito assim: dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Maravilha! Querido, a esterilidade é um problema que nós encontramos na Bíblia. A esterilidade fez muitas pessoas sofrerem, muitas mulheres chorarem. Por que a esterilidade, então, ocupa um lugar tão preeminente na palavra de Deus? É simples. Em Gênesis 1, 28, nós vemos uma afirmação que Deus Pai faz para o homem e a mulher como casal. Ele diz para o homem e a mulher: Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Ou seja, os homens deveriam, os seres humanos, o homem e a mulher, o casal deveria ser um casal fértil. É daí que as pessoas tiram então essa ideia: se você não é fértil, você está amaldiçoado. É o caso das mulheres estéreis. Então, no contexto bíblico, todas aquelas mulheres que não eram férteis, ou poderíamos dizer, eram inférteis, elas eram vistas com desprezo. As pessoas eram menosprezadas porque elas não poderiam gerar filhos. Então isso ocupa um lugar, grande na palavra de Deus. Muitas mulheres choraram por esse motivo. Mas na verdade, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar 10 casos de esterilidade. Se garimparmos um pouquinho mais, perceberemos que são apenas 7 casos que são um pouco mais bacanas de se ver, mais proeminentes, que estão mais ligados à raiz do povo hebreu. E, portanto, eu não poderia pregar sobre os 7, tendo em vista que nós não temos tempo para você ouvir toda essa mensagem, ou esse tratado a respeito das 10 casos de esterilidade na Bíblia. Mas eu gostaria de citar para você apenas esses casos e nós vamos nos ater apenas a 3 casos, para que você receba a palavra de bênção na sua vida. Nós vemos o primeiro caso de esterilidade na Bíblia com Sara, a esposa de Abraão. Sara era estéril, mas ela dá luz a um filho. Seu filho é Isaque. Inclusive, Isaque, a palavra Isaque significa riso, porque ela riu quando recebeu a promessa que, mesmo velha, seria mãe de filhos, ou seja, seria curada da esterilidade. Outra mulher é Rebeca, que também era estéril e casada com Isaque, que já era filho de uma promessa, filho de um milagre. Também nós temos nessa mesma linhagem a neta de Sara, agora que é Raquel, a mulher que demorou-se anos para se casar com seu marido, porque tem um preço absurdo. Seu marido durante muitos anos lutou por ela, trabalhou por ela, e agora Raquel casa-se com Jacó, que é neto de Abraão, e ela tem o mesmo problema. Interessante que Raquel dá o início, ou dá talvez o tom de uma música muito famosa aí que nós temos da Fernanda Brum. Ela diz a célebre frase: dá-me filhos, senão morro. Interessante que Raquel, assim como Rebeca e Sara, todas elas foram encaixadas e percebidas no mesmo problema. Interessante para os catedráticos que de repente nós poderíamos pensar: será que Sara, Rebeca e Raquel todas eram estéreis? Ou será que geneticamente Abraão, Isaque e Jacó tinham o mesmo problema? São questões que nós não discutimos aqui enquanto pregamos, mas são questões que podem ser percebidas, que nós precisamos pensar a respeito delas. Ou seja, a responsabilidade de gerar filhos caía exatamente só na mulher, e é Dia das Mães, e é nobre ser mulher e poder gerar. Ana é um outro personagem. A Ana foi mãe do profeta Samuel, uma mulher que não podia ter filhos, mas no momento que Deus abre a sua madre, através do seu balbuciar, a palavra diz que ela ficava falando como se estivesse cochichando, não é isso? E o profeta Eli, com todas as suas falhas, os seus erros, diz a ela: você está embriagada, mulher? Ela diz: não, meu senhor, não, eu estou orando. Então o profeta, mesmo com seus erros, profeta, sacerdote, líder, mesmo com seus erros, foi chamado por Deus e nós temos que honrar. Então ele disse para ela que Deus conceda o pedido do seu coração. E aquela mulher engravidou, não é verdade? E deu luz a Samuel, um homem que levantou reinos porque ele ungiu pelo menos 2 reis. Outra mulher que vemos na palavra de Deus é Isabel, que é prima de Maria, não é isso mesmo? A mãe de Jesus. Isabel, então,
ela é mãe de João Batista. Jesus faz uma declaração muito forte a respeito de João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Ou seja, Jesus Cristo declara que o maior homem da história foi João Batista. Interessante isso. E depois nós vamos ver então as 3 pessoas que nós queremos comentar a respeito delas. Primeiro, nós temos uma mulher que essa mulher poderia gerar e agora, porque foi tola, porque falou que não devia, ela deixa de gerar. Ou seja, um caso antagônico. Ao invés de ser curada e tornar-se fértil, ela torna-se infértil. Ela não era estéril, mas torna-se estéril. Eu estou falando de Mical. A honra de viver ao lado de Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos, até hoje Davi é reconhecido como um grande rei. Aquela mulher, ela decide por tolice, porque um dia Davi estava cheio de Deus e começa a dançar, 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 e ela olha para Davi, chama Davi de vulgar, fala, isso é vulgaridade que você está fazendo, só que ele estava dançando na presença de Deus. E Deus não aceitou isso e, portanto, aquela mulher nunca mais gerou filhos. Ou seja, a madre, aquela mulher, ela poderia gerar heróis e príncipes, sendo ela uma rainha, casada com o rei de Israel. Mas ela decide não gerar. Talvez você também possa ter passado por situação semelhante a essa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós escolhemos não gerar por causa da tolice. Falamos mais do que deveríamos. Talvez nós temos a preciosa fertilidade de Deus de gerar não apenas filhos físicos, mas filhos espirituais, gerações, gerar projetos, mas nós decidimos não gerar pela nossa tolice. E às vezes, porque somos tolos ou falamos mais do que deveríamos, a nossa geração ela é impactada. Observe que Mical ela poderia ter diversos filhos. E seus filhos já nasceriam no berço de ouro, mas agora o Senhor interrompeu a sua sequência. O Senhor interrompeu sua árvore genealógica. O fato dela não poder gerar agora acabou. Estou riscando a sua posteridade, Mical. Não haverá filho entre você e Davi. Acabou. Isso é muito forte, irmãos. Então nós não podemos viver reclamando da vida. Se somos férteis, vamos gerar alguma coisa para Deus. A outra mulher que eu quero apresentar para vocês aqui, que me chama muita atenção mesmo, é a mãe de Sansão. É uma mulher anônima, a palavra não fala nem o nome dela, só diz que ela era esposa de Manoá. Essa mulher era apenas esposa de Manoá. De repente, ela pode simbolizar você mãe, você pai também espiritualmente. De repente, pode simbolizar a mim também. Somos pessoas que, embora sejamos anônimos espirituais, podemos gerar a vontade de Deus em nós. Talvez o que nós buscamos é título, talvez o que nós buscamos é reconhecimento, mas na verdade, através dos anônimos, o Senhor faz gerar heróis. Através das estéreis, o Senhor faz gerar milagre. Então nós podemos, se os anônimos puderam, nós também podemos. Observe que a mulher de Manoá gerou ninguém menos que Sansão, o homem mais forte da história. Não é verdade? Sansão, então, ele se torna fruto de um milagre. Deus faz 3 pedidos para aquela mulher. Pediu para ela para que ele fosse nazireu, não passasse navalha sobre a sua cabeça. Disse para ela, olha, ele não pode tocar em mortos, porque era um voto de nazireado. Então aquela mulher que outrora era estéril, agora é mãe de um herói. E por último, não menos importante, já partindo para o final, eu quero dizer que existia uma outra mulher também, mãe, interessante na Bíblia. Uma mulher chamada mulher sunamita. A mulher não tinha nem nome, ela era casada com um homem idoso, e ela era proveniente, nascida em Sunem, portanto era chamada de mulher sunamita, e é isso aí, ponto final. Só que essa mulher tem a nobreza no seu coração, de que, observando a sua condição abastada, ela tinha muitos recursos, vivia muito bem, ao perceber o profeta Eliseu, que representava Deus, passando por ali, levando uma força espiritual às pessoas, Eliseu passava resolvendo problemas, orando por pessoas, profetizando, levando a palavra de Deus. Aquela mulher decide, eu vou preparar um quarto para Eliseu. Então ela na sua casa, ela amplia a sua casa e prepara um quarto para o profeta. Um quarto com tudo de melhor naquela época. Não é isso mesmo? Como se fosse hoje um quarto com ar-condicionado, com frigobar, para Eliseu viver bem, para pousar bem enquanto ele estava ali. E Eliseu vai para a casa daquela mulher, passa um tempo ali.
E depois de um tempo depois de uma temporada na casa daquela mulher, ele e seu servo, Geazi, ele olha para aquela mulher e começa a analisar a situação dela. O que falta para essa mulher? O que nós poderíamos pedir ao rei para dar a essa mulher em recompensa ao carinho dela conosco? E não tinha nada, aquela mulher não faltava nada para ela, absolutamente nada. A ponto de Eliseu perguntar a ela, o que te falta? Ela disse, eu tenho tudo o que eu preciso, eu estou no meio do meu povo, vivo muito bem. Às vezes, querido, na vida, nós somos parecidos com essa mulher. Temos uma vida interessante, tranquila e pensamos que não nos falta nada. Mas Geazi olha para aquele contexto e diz, meu senhor, ela não tem filho. Ou seja, naquela época, ter filho era ter honra. Então, talvez ela tinha tudo, mas o mais importante, talvez ela não tivesse. E o interessante é que quem sonhou isso para ela foi o próprio Deus e não ela. Talvez ela já havia até desistido. Olha, eu sou estéril, eu vou aceitar a minha condição, não vou gerar mesmo, então eu vou ser feliz com o pouco que eu tenho. Vou amar meu marido, que já é idoso, vou cuidar do profeta e vou fazer o que eu posso. Às vezes na vida nós passamos por situações dessas. Nós nos conformamos com a situação de naturalidade na nossa história. Mas o que Deus tem para nós é algo melhor. A palavra diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nem subiu o coração do homem é o que Deus preparou para os seus filhos. Então Deus naquele momento era representado por Eliseu. E Eliseu então olha para ela, ora por ela, e um tempo depois ele retorna e ele diz para ela, olha, eu vou voltar aqui, vou pegar seu filho no colo, vou apresentar esse menino para Deus. Só que acontece na história uma coisa muito interessante, que o filho cresce, certamente foi a alegria daquela família, principalmente para o pai, porque ele já era velho, e com certeza é uma bênção inimaginável. Ou seja, uma mulher estéril que agora gera milagre. Mas acontece algo assim extraordinário, porque o filho daquela menina sente uma forte dor de cabeça e ele morre. Mas aqui, querido, tem algo tremendo. Essa mulher nos impacta positivamente de uma forma extraordinária. Primeira atitude daquela mulher, ela pega o menino e coloca na cama de Eliseu. Ela foi lá no quartinho, certamente tinha um quarto para o menino melhor do que o de Eliseu. O quarto dela, a suíte dela era melhor do que o de Eliseu, mas ela pega, talvez até de uma forma profética, sem saber, mas simplesmente pelo que ela tinha no coração, ela pega o menino e deita na cama de Eliseu. E isso nos dá um tipo de mensagem, como se ela dissesse, olha Eliseu, eu não pedi esse filho, e você me deu esse filho, e agora eu estou colocando na sua cama, porque esse filho é responsabilidade sua. Interessante que ele representava Deus, é como se ela dissesse para Deus, Senhor, eu estou colocando esse menino nos seus braços, na sua cama, no lugar de descanso, até porque Sunem significa lugar de descanso também. Então ela deita um menino ali, como se dissesse, olha, a responsabilidade é do Senhor. E interessante que é o que nós deveríamos fazer, viver sem ansiedade. A palavra do Senhor diz, lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra do Senhor diz, Deus não opera na ansiedade. Você que é mãe, você que é pai, talvez o que nos falte é isso, é descansar. É colocar os nossos filhos aos cuidados de Deus e descansar. E ela faz isso. Interessante que ela põe o menino lá, ela pega algumas pessoas e vai atrás de Eliseu. E o que ela faz? A palavra diz que ela sobe o Monte Carmelo atrás do servo, do profeta. E subir o monte significa ir para um lugar elevado, porque monte, quando nós pensamos em altar, altar é lugar alto. Quando nós pensamos em monte, nós estamos mais perto de Deus. Esse era o entendimento da época. Então, ou seja, ela sobe o monte para encontrar com Eliseu. Só existia alguém que poderia mudar esse cenário, Eliseu, porque ele é a fonte de bênção. Então, quando ela sobe esse monte, ela encontra Eliseu, isso me chama muita atenção. Ela diz para ele, eu te pedi algum filho? Eu pedi para você para não fazer hora comigo, e agora você criou uma expectativa no meu coração e meu filho morreu. Interessante isso, querido, porque existem bênçãos na nossa vida que não foi você que sonhou, foi Deus que sonhou para você, e são as melhores bênçãos. Então, querido você, querida, será que você tem subido o monte pelo seu filho? Será que você tem elevado-se, sabe, chegado mais perto de Deus? Talvez o que nós precisemos é isso. E o interessante é que agora Eliseu se viu na posição de ter que atender aquela mulher. Então Eliseu faz um ato profético, né? Não é isso mesmo? Ele deita sobre o menino, né? Você conhece a história, aquece o corpo da menina, rosto com rosto, né? Peito com peito, peitoral com peitoral, e aquela criança é devolvida para a mãe, sã. O que significa isso?
Todo menino que nasceu de um ventre estéril, ele já é um milagre. E todo milagre tem participação de Deus. É impossível ter milagre sem participação de Deus. Tão logo se você tem um filho na sua vida que nasceu de impossibilidade, tão logo se você tem um sonho na sua vida que nasceu de impossibilidade, tão logo se você tem um projeto na sua vida que nasceu de impossibilidade, isso não é filho só seu, isso também é filho de Deus. Isso é responsabilidade de Deus. Você tem que compartilhar com Deus. E quando Deus tem algo que Ele dá para você, Ele sustenta aquilo que Ele te deu. Porque a palavra dele está acima de todas as coisas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Então eu finalizo essa palavra de Dia das Mães dizendo para você, volte a sonhar, volte a fazer planos, volte a ser a ser fértil, deixe de ser estéril e volte a ser fértil. Finalmente, concluindo essa palavra, digo que a mulher estéril naquela época era chamada de ramo seco. Talvez, querido, você no seu coração está pensando, eu já fui um homem de Deus, eu já fui uma grande árvore, mas agora eu sou um ramo seco. A palavra do Senhor diz, aos cheiros das águas brotará, e como planta nova florescerá. Mas ainda há esperança para a árvore, que se for cortada, lançada, se o seu tronco morrer, ainda assim há esperança. Porque ao cheiro das águas, ou seja, o cheiro da água representa simboliza o Espírito Santo. A água é Espírito Santo, não é isso na Bíblia? Então ao cheiro do Espírito, do poder do Espírito Santo, ela voltará a florescer e dará a planta nova. Então seu sonho não morreu, seu projeto não morreu, você precisa voltar a ser fértil. Deus abençoe você em nome de Jesus.